Magia com elemental é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque o reino elemental ele tem um sistema próprio, ele tem um sistema mágico próprio, que é muito diferente do trabalho com entidades. Você queira ver 5 Exus bravos, mas não queira ver uma fada brava, porque, nossa, é muito complicado. Você acha que você tá ficando louco, perturbado da cabeça. É bem bizarro, sabe? Eu falo isso porque eu já deixei uma fada brava uma vez, porque, enfim, depois eu conto. É, mas o reino elemental, como eu disse anteriormente, eles têm um sistema próprio. E por eles serem seres muito diferentes de nós, seres humanos, por exemplo, a entidade, apesar dela estar em outra dimensão da realidade, assim como os elementais, as entidades elas têm corpos energéticos, como a gente. Eles já foram seres humanos. Os elementais eles nunca pisaram na Terra como ser humano. Na terceira dimensão, pelo menos. Por exemplo, a fada, o gnomo, o duende, ele não segue uma linha de evolução como o ser humano segue. Os seres elementais, eles são como se fossem formas, pensamentos de seres muito evoluídos ou de seres muito involuídos, porque magos negros também criam seus próprios elementais para cumprir funções. E nós, magistas, também criamos os nossos próprios elementais. E a comunicação com esses seres é uma coisa muito própria também. Por quê? Porque o ser elemental, ele não se comunica através do verbo, das palavras. O símbolo, a palavra, né, que é um símbolo, que é a forma de comunicação nossa, é um símbolo que não existe dentro do reino elemental. Então você tem que trabalhar muito bem as energias, muito, muito bem. Principalmente aqui os 7 chakras, trabalho coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e principalmente o básico, aterramento é primordial dentro do trabalho com reino elemental. Porque vocês têm que ter, sabe, vocês têm que ter uma base ali terrena muito sólida para conseguir entender os sinais que esses seres dão, sabe? Que eles vão dando sinais sutis. Mas trabalhar desses chakras, trabalhe também os corpos energéticos, corpo emocional, corpo mental. Cada elemental, cada espécie e subespécie é relacionada a cada corpo, né? A gente tem corpo emocional que são as fadas, corpo mental que são não, aliás, corpo mental que são as fadas, corpo emocional que são as sereias, as ondinas. Eu morro de medo de sereia, gente. Eu morro de medo de sereia. Isso se deve muito ao meu descontrole emocional de alguns momentos. Eu entendo esse medo e esse choque com elas, mas enfim. Terra tem os gnomos duendes e elfos. Qual que falta mesmo? Fogo, tem as salamandras. E assim vai. Só que dentro dessas espécies existem as subespécies. E também tem os elementais brasileiros, os nossos encantados, que é o Saci Pererê, Matinta Pereira, e sabe, uma seara de seres que são maravilhosos. Tanto que, assim, no interior lá dos estados do norte, tem pessoas que, nossa, gente, já teve contato com elementais brasileiros, eles respeitam a floresta demais, porque eles sabem que se eles vacilarem com esses seres, eles vão responder à altura, porque assim, queira ver 5 Exus bravos, mas não queira ver uma fada ou uma Matinta Pereira, sabe, brava, e ali, sabe, porque eles não, cara, com eles não dá pra conversar, eles vão responder a sua energia. Com Exu ainda você consegue conversar, é claro que alguns são bem bravos e tem que ser mesmo, porque senão nesse mundo que a gente vive fica difícil. Mas com fada, ela não tem, cara, não tem como, não tem como. E é isso, trabalhe os corpos espirituais, leia sobre eles. Eu acho que muita gente acho que pega né, esse reino para trabalhar justamente porque parece mais simples, mas não é mais simples. O trabalho com o elemental não é simples, é muito complexo, é muito complexo. Eles precisam criar confiança em você porque eles têm muito receio de ser humano, justamente porque a imagem que eles têm de seres humanos é muito diferente. Aliás, é muito ruim, porque o ser humano ele é, é bizarro, né, com a natureza. Então, assim, você tem que ir se aproximando aos poucos, vai ali oferecendo elementos e fazendo aos poucos, porque depois que você trouxe eles para perto de você, muita coisa melhora, criatividade, mental, prosperidade, nossa, muita coisa melhora, mas até lá existe um caminho. Trabalha aqui, ó. Centro, eles sempre vão saber se você está ali centrado, qual que é a sua intenção, o que você quer. E tem os elementais autogerados também, só que é outro vídeo porque é um assunto muito complexo. E é isso.